Olá, olá, boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma série aqui do nosso Segundas Intenções. E o papo hoje é sexólogo. Que bicho é esse? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre essa área de atuação que cresce no Brasil, mas que ninguém entende, ninguém sabe o que o sexólogo faz. Quem pode ser sexólogo? O que exatamente é o trabalho do sexólogo? O que precisa fazer para se tornar um sexólogo? Vamos lá então, gente? Que bicho é esse? Eu dei esse título exatamente por isso, né, gente? Porque é muito desconhecido, né? Sexólogos, que bichos são esses, né? Ou quais bichos são esses? Eu dei exatamente esse tema e pensando, né? Falar um pouquinho da área de atuação do sexólogo e no final dessa live tem surpresa para vocês. Então, eu, se fosse você, não sairia dessa live antes do final hoje, hein, gente? Fica aqui comigo porque tem surpresa hoje e vocês vão gostar. Vocês sabem, hein? Conteúdo gratuito chegando para vocês, então não sai daí. Então, quando eu escolhi esse tema, né, sexólogo, que bicho é esse? Foi exatamente para trazer, né, essa conotação de tamanha estranheza que ainda temos, né, em pleno século XXI, né, para entender que profissional é esse, o que esse profissional faz. Todo mundo que fala que atua na área da sexualidade é sexólogo. Quem é sexólogo? Quem pode ser? Quais são as leis brasileiras sobre isso? E, obviamente, para quem quer procurar um profissional da sexologia, da área da sexualidade, para que o sexólogo existe? O que ele faz? Então vamos lá, pessoal, e tem algumas perguntinhas que já foram feitas, né, um pouquinho mais cedo, lá na caixinha dos stories, mas se você tem dúvidas sobre o que é o sexólogo, a atuação, a formação, como é que é a atuação dele no Brasil, a legalidade para se atuar, enfim, qualquer dúvida, fica aqui comigo que eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então vamos lá, pessoal. Então vamos entender o que um sexólogo faz. Bom, resumidamente, um sexólogo, uma sexóloga, é aquele profissional que atua, né, ou que estuda o comportamento sexual humano e a sexualidade humana. Então, sexologia, ok? Sexologia é o estudo da sexualidade humana. É a ciência que estuda a sexualidade humana e o comportamento sexual humano. E quando a gente fala, então, de sexólogo, sexóloga, será que esses profissionais, eles fazem sexo durante o atendimento? Não, né, gente? Não de jeito nenhum. Inclusive, nós temos profissionais que trabalham, por exemplo, fazendo massagem tântrica ou trabalham em qualquer outra área da sexualidade que, de alguma forma, tem contato sexual. Ok, cada macaco no seu galho, cada um na sua área de atuação. Mas o sexólogo, ele nem faz sexo com o cliente, ele não há nudez durante o atendimento, né? Não existe toque no corpo do paciente, da cliente, do cliente, em momento nenhum da sessão. Então, esses são alguns mitos, né, que a gente vai construindo, principalmente quando a gente fala de sexólogo, sexóloga, uma das primeiras imagens que vem, ou uma das primeiras perguntas que vem, é exatamente se faz sexo durante a sessão, ou se ensina as pessoas a fazerem sexo. Então vamos entender direitinho, ok? Então vamos entender o que um sexólogo e uma sexóloga faz. A sexologia é a ciência que estuda a sexualidade humana, que estuda o comportamento sexual humano. E para nós falarmos do que um sexólogo faz, a gente precisa então começar a entender rapidamente o que é a sexualidade. Porque se o sexólogo é o profissional, né, da área científica que estuda a sexualidade humana e o comportamento sexual humano, nós precisamos entender o que é a sexualidade.
Quer dizer que o sexólogo é aquele que fica ensinando as pessoas a fazer sexo? Bom, isso é uma das partes, vamos dizer assim, da atuação de um profissional da sexologia. Por quê? Porque o sexólogo ele também estuda o comportamento sexual humano. E nós também vamos ou podemos auxiliar os indivíduos, os casais, as famílias, não só a lidarem com a sua própria sexualidade, como a sexualidade dos seus filhos, porque a criança ela se desenvolve, o processo de desenvolvimento psicossexual da criança acontece na família, né? Então a família precisa aprender a lidar com esse desenvolvimento sexual da criança enquanto ela ainda está na família. Então, a gente acaba, sim, falando um pouco sobre o comportamento sexual, sobre práticas sexuais, sobre repertório sexual. Claro, tem alguma pessoa que chega para nós no nosso atendimento, por exemplo, que não faz ideia, não tem noção de como que o corpo funciona, de como que o corpo do parceiro ou da parceira funciona, né? Ou seja, não sabe quase nada do próprio ato sexual, do coito propriamente dito. Claro que isso a gente também vai instruir de forma ética, de forma científica, de forma leve, tranquila, mas não é mostrando no corpo da pessoa, não, gente. Não tem nudez, não tem toque físico dentro da atuação do sexólogo, não. Com exceção dos médicos para um exame ginecológico, os médicos que também são sexólogos, né? Os ginecologistas, por exemplo, os fisioterapeutas pélvicos, que também podem se especializar na sexualidade humana, também no trabalho de reabilitação do assoalho pélvico. Isso é outra coisa. Agora, falando de comportamento sexual, de ensinar a fazer sexo, de maneira nenhuma, não tem contato sexual, nem físico, nem de maneira nenhuma, ok? Então, começar a falar de sexologia, nós precisamos entender. Sexologia é a ciência que estuda a sexualidade humana e o comportamento sexual humano. E quando a gente fala, então, de sexualidade e sexo, nós precisamos distinguir. Sexo, basicamente, está falando para nós dos órgãos genitais, está falando para nós do macho e fêmea, pênis, vagina, num sentido muito estrito, ok? Muito resumido. Também está falando para nós do ato coito, né? Comumente, fazer sexo está aí relacionado a esse ato realmente que acontece de intimidade, né? De coito propriamente dito. Agora, sexualidade não. Sexualidade é algo muito mais amplo, muito mais extenso. Quando nós falamos de sexualidade, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, define que sexualidade é a energia que nos move. Então, gente, falar de sexologia é falar do profissional que trabalha com essa energia humana, que mantém o ser humano vivo. Então, falar de sexologia é falar da energia de vida dos seres humanos. E nesta energia de vida está aí inserida ou estão inseridos inúmeros fatores. Sempre quando nós falamos de sexualidade, nós vamos falar, inclusive já trazido aí pela Organização Mundial de Saúde, que é a sexualidade, ela se integra. Essa energia que também nos integra ou que se integra com a nossa psique, com a nossa psique, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e também com o nosso comportamento. Então, o profissional da área da sexologia, ele não vai ficar só ensinando as pessoas a fazer sexo, não, gente. A gente precisa quebrar esse tabu e nós, sexólogos e sexólogas, precisamos ir mais além. Por quê? Porque não é só ficar ensinando as pessoas a fazerem sexo, a falar desse órgão ou daquele órgão.
Ok, isso faz parte, mas o profissional da área da sexologia, ele atua também auxiliando as pessoas no que diz respeito ao que elas pensam, sentem e como elas se comportam no que diz respeito ao sexo e à sexualidade como um todo, ok? Então, a sexualidade, ela vai muito mais além, ela se integra com o modo que eu penso sobre mim, que eu penso sobre o outro, como eu me vejo, como eu me percebo no mundo, como eu percebo o outro, como eu me respeito, respeito o outro. Tá falando de um contexto muito mais amplo que envolve todos os aspectos do ser humano. O sexólogo trabalha sexualidade e religião? Claro, abordamos esses conceitos para que as pessoas consigam enxergar um pouco mais além das suas crenças que limitam, daquilo que impedem uma vida sexual saudável e prazerosa. Precisamos falar do encontro sexual, então nós precisamos falar do casal, da díade. Precisamos, vamos dizer assim, num cenário ideal, trabalhar o casal, a adequação desse casal. Nosso trabalho é amplo, gente. Nós falamos do desenvolvimento sexual, psicossexual infantil, né? O desenvolvimento psicossexual infantil. Trabalhamos prevenção do abuso sexual. Trabalhamos sexualidade na adolescência com prevenção de ISTs. Trabalhamos com prevenção de gravidez não desejada ou infelizmente aí fora do momento, né? Vamos dizer assim, hoje em dia nem se fala mais gravidez precoce, né, gente? É uma gravidez planejada ou não, desejada ou não. Porque tem muitas adolescentes que sim, estão programando e engravidando por qualquer motivo que seja, né? Então nós não podemos dizer que é indesejada, né? Então podemos talvez dizer muito mais aí não planejada ou vamos, dentro de cada contexto aí, selecionando, né, os termos. Então, a gente passa pela adolescência, nós vamos falar de prazer, de respeito, de autoestima, nós vamos falar de todo esse conceito de pensar, sentir e agir com relação aí ao sexo e à sexualidade. Vamos falar de gênero, de identidade, de interações, vamos falar de socialidade, vamos falar de mídias. É muito amplo, gente. Na fase adulta, nós vamos falar de tudo isso e muito mais, porque aí nós temos também um outro braço da sexologia, que é a área clínica, que vai trabalhar com o tratamento das disfunções e das inadequações sexuais. Então, nós vamos caminhando, passando aí pela sexualidade na terceira idade. Gente, isso é um universo imenso, um campo de trabalho gigantesco. Só de nós pensarmos em cada fase da vida, porque a sexualidade, ela acompanha o ser humano em todas as fases da vida. A gente fala, né, do útero até o túmulo. Então, a cada idade, a cada público, nós temos um universo de possibilidades, ok? É um conteúdo simplesmente enriquecedor, estou entorpecida com o universo de conhecimento. Olha só que incrível, né? Exatamente, é um universo de possibilidades. Então, a cada fase da vida, nós temos várias questões para serem observadas dentro de cada período do ciclo vital. Aquilo que nós vamos trabalhar com uma criança, com um adolescente, é diferente a linguagem, é diferente o que vai ser abordado. Nós podemos ajudar as famílias, as escolas a lidarem melhor com esse tema. Gente, posso ficar aqui a noite inteira falando de quais áreas nós podemos atuar, mas só para vocês entenderem que sexologia não é só ensinar as pessoas a fazerem sexo, não. A sexualidade, doutora Carmita Ábido, que é uma das maiores referências, não só no Brasil, mas no mundo, na área da sexologia, ela diz o seguinte, que a sexualidade é o principal polo estruturante da
personalidade e da identidade de um indivíduo. Espera aí. Se nós estamos trabalhando, se nós estamos lidando com uma área da vida que estrutura corpo, mente e pensamentos de um indivíduo, como que nós, profissionais, seja da saúde, da educação e do desenvolvimento humano, não vamos conhecer e trabalhar esse tema com os nossos clientes, com os nossos pacientes? Começa por aí. Onde estão os sexólogos? Então, o nosso campo é grande. Quantos psicólogos tem aí na sua cidade? Talvez você não saiba contar, porque são inúmeros. A concorrência é muito grande. Ou seja, pessoal, nós temos um campo muito grande na área da sexologia. Por quê? Porque não tem profissionais. Quantos sexólogos tem na sua cidade? Eu sempre gosto de continuar perguntando para a cada pessoa que vai entrando e tendo essa reflexão. Quantos sexólogos tem aí na sua cidade? Quantos psicólogos? Quantos médicos, fisioterapeutas? Então, gente, quando nós falamos no profissional da área da sexologia, eles são pouquíssimos e na maioria das vezes estão concentrados nas grandes cidades. E eu brinco que nem se todos os profissionais da saúde, do desenvolvimento humano, da educação, se especializassem ou de alguma forma fizessem alguma formação na área de sexologia, de sexualidade humana, nem assim seria possível dar conta de tanta demanda. E aí a pergunta para você é: você já parou para pensar que, de repente, essa é uma área extraordinária para você atuar? Você já pensou nisso? Eu já pensei, mas eu acho que eu não tenho coragem. Eu não tenho... Nossa, eu tenho vergonha. Meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Fica até o final comigo, que eu tenho uma surpresa para você. E você vai, junto comigo, caminhar por essa parte onde eu trabalho o mundo interno do profissional da área da sexologia. Os nossos mitos, os nossos tabus, as nossas crenças. Porque, de repente, você está aí, profissional, você tem uma facilidade ou você gostaria de aprender, de atuar um pouco mais na área da sexualidade e fica sem saber por onde, ou fica com medo, fica preocupado, o que as pessoas vão falar. Desconhecimento total. Olha só, a Psicologia Araújo falou, eu conheço muito pouco. Olha só, uma psicóloga falando, eu conheço muito pouco. Então, que bom. O primeiro passo é entender, nossa, eu não conheço nada, ou eu conheço muito pouco. Por quê? Porque lá na faculdade de psicologia é visto um módulozinho, né, um semestrezinho, muito superficialmente. Na faculdade de medicina, a mesma coisa, né? Então, a sexologia ou a sexualidade humana, ela ainda é estudada nas graduações com muita superficialidade. Não tem aprofundamento, não tem um acompanhamento prático nessa área, não tem. Então, nós vamos entrar agora nos mitos da sexologia. Um dos mitos eu acho que é mais importantes, eu já falei com vocês aqui no início dessa live. Um dos grandes mitos é achar que o sexólogo faz sexo ou trabalha com sexo explícito, né, no seu consultório, no seu espaço terapêutico. Não, isso é mito. Segundo grande mito, sexologia é só para psicólogos e médicos? Segundo grande mito, um grande mito da área da sexologia. Sexologia é só para psicólogos e médicos? Não. A sexologia é uma ciência multidisciplinar, multiprofissional. Profissionais das mais variadas áreas podem atuar não só dentro das suas áreas de especialização ou de graduação,
dando um segmento àquela área, ou profissionais que querem iniciar uma atuação especificamente nessa área. Por exemplo, se você é psicólogo, você pode incluir a área da sexualidade na sua área de atuação, ou você pode se dedicar especificamente à sexualidade, ok? Então, esse é um grande mito, achar que sexologia é só para psicólogos e médicos. Não. Não existe nenhuma lei brasileira que defina que sexologia é só para médicos e psicólogos. De maneira nenhuma. Nós temos grandes sexólogos e sexólogas que são da área das ciências humanas, dos estudos sociais, né, do atendimento social, do serviço social, sociólogos, médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, gente, todas as áreas de alguma forma têm algum viés aí na sexologia. Por quê? Porque trabalhar com o ser humano é trabalhar com a energia de vida que é a sexualidade. Então, olha só uma definição. Existe uma divulgação que sexologia é uma especialidade médica, por isso a gente acredita. Olha só, Robson, vamos diferenciar as coisas. A sexologia, hoje no Brasil, ela está sendo reconhecida como uma área médica, mas não é exclusiva. O que isso quer dizer? Significa que o médico que deseja se tornar um sexólogo também pode. É só isso, ok? Não existe nenhuma lei brasileira que diz que sexologia é só para psicólogos e médicos. Não, de maneira nenhuma, ok? Então, olha só. Quero trazer aqui para vocês uma definição muito esclarecedora sobre o que é a sexologia. Olha só, pessoal, a definição que eu trago para vocês. Segundo o Guia Prático e Ético para Sexólogos, ou da Sexologia da UAS, que é a Organização Mundial de Saúde Sexual, diz o seguinte: o termo sexólogo implica um profissional com conhecimentos e habilidades na área de sexualidade humana. Sexólogos empregam suas habilidades como educadores, pesquisadores, sociólogos, clínicos, conselheiros, terapeutas e até administradores. Então, só por essa declaração da Organização Mundial de Saúde Sexual, não é a OMS, é a UAS, World Association for Sexual Medicine or for Sexuality, alguma coisa assim. Mas traduzindo aqui para o nosso português, né? É a Associação Mundial de Saúde Sexual. Olha só, a amplitude disso já começa onde? Na educação. Educadores podem ser sexólogos? Claro que sim. Quem vai educar para a sexualidade, gente? Quem? Eu sempre falo no nosso curso de formação em sexologia clínica e educacional. Muitas vezes, né, os alunos ficam todos empolgados, assim, ficam extremamente empolgados com a área da terapia sexual. Gente, a terapia sexual, em sua grande parte, é feita de educação em sexualidade. É trazer informação, é esclarecimento, é desconstruir mitos, tabus, crenças limitantes e equivocadas, disfuncionais. Então, a própria terapia sexual passa pelo processo de psicoeducação. Então, a própria educação em si é um dos ramos da sexologia que na minha humilde opinião, é a área mais importante. Por quê? Porque a gente tem aquele ditado, a gente sempre brinca, né? É muito melhor prevenir do que remediar.
Gente, a educação é a base construtiva da vida do indivíduo. Então imagina se você ajuda uma criança, desde a sua tenra idade, a cuidar do corpinho dela, a se proteger, a se amar, a se respeitar, amar e respeitar o próximo. Isso já é trabalhar sexualidade, mas as pessoas acham que é ensinar a criança a fazer sexo. Meu Deus, que tamanho de desconhecimento. Então imagina se a gente começa desde a infância, os educadores ou mesmo outros profissionais de outras áreas que vão atuar como educadores para a sexualidade e a afetividade, olha como a sociedade seria melhor. É a parte mais importante, sem dúvida nenhuma, porque é a base de tudo. É na educação que a gente constrói. Por que a sexualidade humana, como um todo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, está como está? Porque ninguém falou sobre isso com você, porque ninguém te educou, porque não houve espaço, não houve uma ponte de diálogo, não houve um caminho de comunicação, principalmente na família, para falarmos sobre isso. Então é por isso que nós chegamos onde chegamos. Nós temos a religião, que também é um outro fator formador da vida do indivíduo. Porque a sexualidade humana, ela se baseia, como todo o comportamento humano, não só o sexual, se baseia em questões fisiológicas, socioculturais e psicoemocionais. E dentro de socioculturais nós temos a família, nós temos a igreja, nós temos a cultura, a mídia, nós temos o meio em que a pessoa cresce, nós temos questões psicoemocionais e também fatores biológicos, orgânicos. Então, tudo que diz respeito ao ser humano passa por esse tripé que a gente chama de critérios do sexo, que são os 3 critérios: orgânicos, biológicos, né? Socioculturais e psicoemocionais. Então, imagina essas 3 coisas juntas, cooperando para a formação de um indivíduo saudável e também trabalhando a sua sexualidade. Como a nossa cultura seria diferente? Não é qualquer educação. Não. É uma educação qualificada, educadores éticos, sérios, que vão trabalhar respaldados por princípios éticos, por princípios que visam, obviamente, a desconstrução de uma sociedade cheia de mitos, de tabus, de preconceitos e de problemas que vão aparecer onde? Lá no ato sexual, lá na minha interação com o outro. E aí entra uma outra parte que eu li aqui para vocês, entram os conselheiros, os clínicos, os terapeutas, tá? Aqui entram aqueles que vêm para remediar, né? O educador, ele tem um papel preventivo. E o terapeuta? Vamos falar aqui do terapeuta. Ele vem como um trabalho depois de remediar, de tratar. É igual eu brinco, né, gente? Depois que a vaca já foi pro brejo. Então, aquela pessoa que chega cheia de mitos, de tabus, de preconceitos, de desconhecimento, uma boa parte vai ser de educação. E aí? Se temos disfunções, e elas também podem ser por esses 3 fatores, nós vamos caminhar para um processo terapêutico. Mas aí é quando o problema e quando a disfunção ou a inadequação já se instalou na vida do indivíduo e do casal. Então, olha como é rico, gente, a atuação do sexólogo, né? Aqui na Facex nós temos sim um curso de formação em sexologia clínica e educacional que é multiprofissional, assim como deve ser. A sexologia não é área privativa de nenhuma área do conhecimento. A sexologia é uma ciência à parte,
Mas não é porque ela é a parte que ela é separada, não. É exatamente porque ela está tão dentro de todas as áreas que ela tem que estar à disposição de todos os profissionais que queiram atuar como sexólogos. Então, pessoal, o termo sexólogo, né, como eu disse, traz aí, implica ou já está implícito as habilidades na área de educação, pesquisa, sociologia, os clínicos, os conselheiros, terapeutas e assim por diante. Então, pessoal, uma das grandes perguntas, né? Uma das perguntas que nós tivemos aqui. Tem uma pergunta, sou estudante de psicologia e gostaria muito de fazer um curso, né, na área de sexologia, assim que eu concluir a minha faculdade. Exatamente. Olha só, você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer um curso após a sua faculdade. Por quê? Porque, infelizmente, você não verá sexualidade no curso de psicologia. Olha outro grande mito. Como que a gente pode dizer que a sexologia é uma área só para psicólogos e médicos, sendo que eles não estudam isso na graduação? Pergunta para médicos que você conhece, pergunta para psicólogos que você conhece, doutor, o senhor, a senhora estudou sexologia ou sexualidade humana na sua graduação? Eles vão te responder que estudaram muito pouco, eles tiveram uma leve introdução. Eu acho que isso, em algumas décadas, talvez, quem sabe nem chegue a tanto, mas eu acredito que isso ainda vai mudar. Porque nem se todos os profissionais da área da saúde, da educação e do desenvolvimento humano estudassem sexologia, ainda não seria possível atender a toda demanda. Porque nós temos os médicos que são especialistas já em outras áreas. Não seria possível. Se nós temos uma cidade aí, vamos pensar, uma cidade pequena de 30 mil habitantes. Se nós temos aí 30 médicos, cada um desse vai ser especialista em uma área. Não tem como todos os médicos se especializarem em sexologia agora. Por mais que você seja um médico de uma outra área que não ginecologia, urologia, andrologia, seria muito bom se você tivesse um conhecimento melhor da área da sexualidade. Claro que seria, não é? Assim também o fisioterapeuta, assim também o enfermeiro, a enfermeira, assim também o terapeuta de casal, de família. Quão bom seria a gente conhecer um pouco mais. Não quer dizer que também você vá trabalhar como sexólogo. Agora eu vou me apresentar como sexólogo ou eu vou focar só nessa área. Não é necessário. Você continua sendo ou atuando na área que você já atua, mas também com conhecimentos da área da sexualidade. Ok? Então, gente, mito desfeito. Então, se você é profissional da área da saúde, da educação, do desenvolvimento humano, você pode sim ser sexólogo. Por que eu estou citando essas três áreas? Porque normalmente é a área de humanas que vai mais para o estudo da sexualidade. Mas de repente você é um dentista e quer estudar sexologia, por que não? Ok? Você é um administrador, você quer estudar sexologia, por que não? Todos nós podemos, de alguma forma, nos beneficiar desse estudo, primeiramente para nós e também para ajudar outras pessoas. Ok? Então, mito desfeito? Mito desfeito. Então, é mito, ok? Não existe nenhuma lei brasileira que diga que sexólogo é só quem é psicólogo e médico. Não, não existe, ok? Na verdade, sou psicóloga e terapeuta sistêmica e muitas amigas me indicam pacientes que chegam em determinado momento dos atendimentos que elas mesmas percebem que não são capazes de caminhar por não ter a sexologia, exatamente. E isso é algo que a FASEX está tentando mudar. Que pensa comigo, essa matemática ela não fecha, essa conta ela não fecha.
Nós temos profissionais reclamando que não tem paciente e nós temos milhões de pessoas, eu não estou falando só de milhares, eu estou falando de milhões. Só no Brasil nós temos 200 milhões de pessoas. Se a gente pega por baixo, vamos pegar 25, 30% dessa população, mas algumas pesquisas falam em até 50% da população com problemas sexuais. Gente, é gente demais precisando de atendimento na área da sexualidade. Quem vai atender essas pessoas? Quem? Eu comecei te perguntando e continuo te perguntando agora. Me responda, por favor. Quantos sexólogos existem na sua cidade? Escreve aqui para mim de onde que você é e quantos sexólogos tem na sua cidade. Gente, não é só na cidade não, é na região. Se a gente pega cidades maiores, acima aí de 100, 150 mil habitantes, claro que nós temos alguns sexólogos, não são muitos. Então essa conta não fecha porque tem pessoas precisando. Gente, eu não dou conta, os nossos alunos não dão conta, nem dos atendimentos sociais, porque na nossa formação nós temos o NAS, que é o Núcleo de Atendimento Social da FASEX, que é só para atender gratuitamente pessoas que não podem pagar pelo atendimento e precisam de ajuda. Não dão conta, os alunos não dão conta. Nós não damos conta do tamanho da demanda. Então, o nosso objetivo é formar outros profissionais. E uma oportunidade que nós vamos trazer para vocês conhecerem um pouco mais de tudo isso aqui que eu estou falando para vocês de uma forma gratuita, é a nossa 5ª jornada de sexologia clínica e educacional, que já eu vou falar para vocês. Fica por aí para você se inscrever gratuitamente para você não perder, ok? Então, eu quero abrir para vocês a possibilidade de vocês virem aprender um pouco mais, não só comigo, com mais de 20 profissionais que nós temos e que nós vamos trazer muito desse conhecimento na jornada gratuita de sexologia clínica e educacional. Então, olha só, olha um exemplo aqui. Sou de São Mateus, Espírito Santo. Eu conheço só um e eu pretendo ser a próxima. Que bom, Tati, que bom. Espero que seja aqui com a gente, né, na sexologia. Nova Friburgo, até onde sei, apenas uma sexóloga. Gente, Nova Friburgo, olha, no Rio de Janeiro. Claro, pode ser que às vezes você não conheça, mas isso significa que não é uma área que as pessoas conhecem. Então, a conta não fecha. Por quê, gente? Porque nós temos milhares, milhões de pessoas precisando de atendimento nessa área. Nós não temos profissionais. Vou fazer outra pergunta para vocês. Você que é psicólogo, que é médico, qualquer profissional, se você hoje recebe um cliente que tem uma demanda qualquer, não precisa ser necessariamente a sexualidade, e de repente aparece a demanda da sexualidade. Primeira coisa, talvez você não vai saber lidar com esse tema. Por quê? Porque não recebeu formação específica ou porque tem também muitos tabus, ou porque também tem muitas limitações nessa área. Agora, se você não tem a expertise necessária para atuar nessa área, a pergunta que eu quero fazer é: para quem você vai encaminhar? Aí na sua cidade, para quem você vai encaminhar? Se só tem um, se não tem nenhum. Então, vocês estão entendendo, gente? O mundo precisa acordar. As pessoas precisam de ajuda na área da sexualidade. Tem pessoas nesse exato momento morrendo por questões da sexualidade. Tem casais se divorciando porque não aguentam mais tanta dificuldade, tanto bloqueio, tanto sofrimento, tanta dor, tanto problema na área sexual. Quem vai ajudar essas pessoas? Então, uma das grandes
áreas que está em pleno crescimento, ou uma das grandes áreas que estão, né, em pleno crescimento, é a sexologia. E eu te convido a conhecer um pouco mais dessa área tão linda, tão incrível que é a sexologia, que é o estudo da sexualidade humana. Eu quero te convidar para participar gratuitamente do nosso workshop de sexologia clínica e educacional, que vai acontecer de 12 a 21 de novembro. Gente, de forma totalmente gratuita e online. Por que isso? Quem está com a gente há mais tempo, os nossos alunos sabem, uma das grandes dificuldades que nós temos no Brasil, primeiro, muitos mitos na área da sexologia. Segundo, a maioria dos cursos focam só psicólogos e médicos. Não porque não possa, né? Porque cada instituição vai selecionar o público que quer trabalhar, sem problema nenhum. Só que isso criou-se um mito, né? Terceira coisa, os cursos são caríssimos. Quarta coisa, eles são muito distantes da realidade da maioria dos profissionais. Seja por questão financeira, porque é muito caro, ou seja por inviabilidade geográfica. A maioria dos cursos estão focados nos grandes centros, principalmente no eixo Rio-São Paulo, Brasília, né? E como que as outras pessoas do Brasil inteiro e de várias partes do mundo, quando nós temos alunos de várias partes do mundo, vão fazer? Porque a sexologia é tão restrita, é tão pouco explorada, que o Brasil, acredite se quiser, o Brasil ainda é evoluidíssimo. Ainda está à frente de muitos países. O Brasil é referência na área de sexualidade para muitos países. Para os nossos colegas portugueses também, nós temos vários alunos de Portugal, não só no curso de sexologia, como no curso de genograma, bases sistêmicas. Então, olha isso, gente, se nós que estamos engatinhando, que quase não temos profissionais, nós somos referência para outras nações, o que sobra para o resto? Então, vamos acordar, tem um campo vasto, vastíssimo, para você que quer incluir a sexologia na sua área de atuação, ou para você que quer exatamente focar nessa área, nesse tema. Eu não tenho horário para esse ano mais atendimento. Os nossos alunos não dão conta de atender, nem passando para aqueles que já podem atender, nós não damos conta de atender só as pessoas que nos procuram, gente. E aí tem psicólogo falando que não tem cliente. Tem profissionais da área da saúde, da educação, falando que não tem cliente. IMW Imigrantes está falando o quê? Dauglia aqui. Oi, Dauglia, é você! Tem sido maravilhoso estar com você. Olha só a Dauglia. A Dauglia é formada em medicina, né, Dauglia? E tá tendo que estudar para conhecer mais sobre sexualidade, porque ela não viu isso na faculdade de medicina, né? Então, que bom que você tá aí, Dauglia. Deixa eu ver, parece que tinha mais outros alunos. Eu divulgo seu nome constantemente no grupo de psicólogos. Obrigada, Psicologia Araújo. Gente, então, me ajudem a divulgar a quinta jornada de sexologia clínica e educacional para você que já atua, de repente, na área de sexualidade, mas ainda não tem a formação e a certificação na área de sexologia. Para você que já fez algum curso teórico, mas não te deu base para atuar, porque o que mais temos no Brasil, infelizmente, são cursos teóricos que realmente não preparam ou
que não preparam de fato os profissionais para o campo de trabalho, né? É um conhecimento teórico que é ótimo, que é excelente. Mas e aí? O que eu vou fazer com isso que eu sei? O que eu posso fazer com esse conhecimento que eu tenho? Como que eu posso ajudar pessoas com esse conhecimento que eu tenho? E como eu posso ser bem pago para fazer isso? E como que eu posso ser bem pago para utilizar os conhecimentos que eu tenho? Então eu quero te convidar a participar. Vem saber mais, vem conhecer mais na nossa semana, uma semana inteira que nós vamos ter do nosso workshop de sexologia clínica e educacional. Por que o workshop? Porque não é só um curso teórico, não. Não é só um conhecimento teórico que você vai receber. Nós vamos colocar a mão na massa. Nós vamos fazer juntos. Vamos trabalhar juntos. Então, de 18 a 21 de novembro agora, né? Daqui a pouquinho tá chegando. 100% gratuito, 100% online. Eu quero aprofundar com vocês nesse entendimento. Nós vamos falar desde o nosso mundo interno até a formação do sexólogo. Olha isso. Nós vamos caminhar. Nós vamos falar da nossa sexualidade, do nosso mundo interno, o mundo interno do sexólogo, o mundo interno do profissional da área da sexologia, da sexualidade. Nós vamos falar do desenvolvimento psicossexual infanto-juvenil. Nós vamos falar de família e sexualidade ou de sexualidade sistêmica, que é uma das minhas grandes paixões, que a gente sempre trabalha, não só no curso de formação, mas também nos workshops. Então você já vai sair desse workshop com ferramentas para aplicar na sua vida, para aplicar com seus clientes. Sim, você já vai sair com ferramentas, tudo gratuito para você. Com PDFs lindos que nós preparamos para vocês com tanto carinho, com tanta informação ali, ok? Nós também vamos caminhar um pouquinho mais, vamos trazer algumas ferramentas da terapia sexual, do genograma sexual, que é uma das cerejas aí do nosso bolo, um diferencial do nosso curso de sexologia. Nós temos também desenvolvimento corporal, o que o nosso corpo fala sobre nossa sexualidade. Isso também dentro do desenvolvimento psicossexual. Vamos caminhar, vamos falar sobre sexologia, ciência, profissão, área de atuação, formação e no final, no último dia, eu vou abrir a oportunidade para quem quiser começar numa jornada muito intensa com a gente na nossa formação, na nossa certificação em sexologia clínica e educacional. Mas é só no último dia. Então, aguarda, fiquem tranquilos, fiquem firmes com a gente, que a gente vai abrir. Já temos uma fila de espera, né? Já temos pessoas aguardando por esse momento. Então, gente, não perca a oportunidade de participar de um evento gratuito, de qualidade. Vocês sabem que eu faço o possível e o impossível, né, gente? Sempre para trazer o melhor para vocês. A Kilane falou, acho lindo a área da sexologia, é lindo, né? Lindo mesmo. Eu vou falar muito sobre isso, hein, gente? Vou falar das dores das pessoas, das dores emocionais, dos transtornos, das disfunções sexuais. Como é que a gente trabalha isso? Vai ser lindo esse workshop. Eu, se fosse você, não ficava fora, ok? Tenho vontade enorme de ser sexóloga. Infelizmente, existe um tabu muito grande, as pessoas muito fechadas, mas isso vai depender também do profissional. A Elisama, da turma 4, que bom, Elisama, sexologia clínica e educacional, estou amando. Obrigada, lindona, turma 4 tá top, não tá? Ô, povo animado, gente, os nossos encontros ao vivo, os alunos participam. A Dáuglia também é da turma 4, que bom. Eu quero, Suzete, vou te esperar, hein? Olha só, pessoal, o pessoal falou lá em cima, né? Que praticamente não tem profissionais da área, né? Não tem. Olha só, BH conheço 5. Olha isso.
Eu sei, não é que só tem 5, mas se a gente for pesquisar, Belo Horizonte tem quantas mil pessoas, quantos mil habitantes? Mais de 1 milhão, né, gente? Eu acredito. Sei lá, 1 milhão, 2 milhões? Eu não sei, mas eu garanto para vocês que não tem profissionais suficientes para atender essa tanta demanda, né? Essa demanda tão grande. Sara, estou super solicitada aqui na minha cidade, Porto Velho, Roraima. Ó, a nossa aluna Dáulia. Olha só, gente. Roraima, então, nem se fala, né, Dáulia? Praticamente deve ser você mesmo aí na sua cidade, né? Ou se não é, gente, eu vou falar com muita honestidade para vocês. A área da sexologia praticamente não tem concorrência. Não tem. Eu não tenho concorrente. Você não terá concorrente. Por que eu estou dizendo isso? Ah, mas tem outro sexólogo na minha cidade? Não. Gente, concorrente é muito mais uma imagem que a gente tem de alguém que está ali lutando pelos mesmos clientes, né? Não, na área da sexologia não é assim. Nós temos milhares, milhões de pessoas precisando. Então, vem comigo. Vem comigo. Psicologia Araújo falou que quero muito estudar sexologia com você. Que bom, vou te esperar, hein? Mas olha só, pessoas que estão cursando o último ano da graduação podem fazer o nosso curso, tá? Mas nós não vamos falar do curso agora. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o profissional da área da sexologia e eu vim abrir para vocês com muito carinho essa novidade, a nossa 5ª jornada, o nosso 5º workshop de sexologia clínica e educacional. Convida os seus amigos, seus colegas da faculdade, seu grupo do WhatsApp, seu grupo de professores, de psicólogos, de médicos, fisioterapeutas, que mais, gente? Enfermeiros, profissionais do desenvolvimento humano. Quanto mais nós aprendermos sobre sexualidade, melhor. E quem sabe você vai ser um daqueles sexólogos que nós tanto estamos procurando. Profissionais que querem se capacitar e também ganhar um bom dinheiro por isso. Transformar vidas e serem bem remunerados por isso. Então, venha participar. O link está na bio. Link lá na descrição do nosso perfil. Ou eu vou colocar aqui para vocês abaixo também o nosso link para você se inscrever e participar com a gente. Tá bom, pessoal? Espero vocês na nossa jornada, hein? E já eu vou divulgar para vocês o nosso esquenta, o nosso pré-workshop, a nossa pré-jornada da sexologia, que vai estar quente, gente. O negócio vai esquentar mesmo. Vou trazer muitos profissionais incríveis, muitos professores também do nosso curso de sexologia para trazer muita informação para você, tá bom? Se inscreve, vem, é gratuito, 18 a 21 de novembro. O nosso link está na bio, tá bom? Obrigada, pessoal, pela participação. Um grande abraço. Até o workshop, hein? Tchau, tchau.